Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graça e paz para todos, graça e paz para todos nós, graças a Deus. Bom dia, né? Uma boa noite, ou não sei quando que você vai ver esse vídeo, o horário, mas graças a Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e eu estou muito feliz, meus queridos, por estarmos aqui mais uma vez para divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Amém? Eu quero te pedir uma coisa, para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar, para você deixar o seu joia, deixa o seu like aí, tá bom? E você também faça uma coisa linda, faça o seu comentário. Eu gosto quando os nossos comentaristas, eles falam alguma coisa de bom, eles falam tudo de bom, né? Na verdade, nossos comentaristas, os nossos inscritos são tão pessoas servos de Deus, são pessoas tão inteligentes que até agora, graças a Deus, meu canal é um canal novo, mas está crescendo e eu tenho certeza que são todos educados. E por que eu falo isso? Porque para a glória de Deus, o povo da graça de Deus está entendendo o que é verdadeiramente viver na graça e viver em graça. Meus queridos, este vídeo tem um propósito muito maravilhoso. E eu vou colocar até um nome sugestivo. Enfim, Deus usa a sua sensibilidade e reconhece. Reconhece o que, irmão Alberto? O que Deus reconhece? O que Deus reconhece? Calma, nós vamos falar, tá bom? Eu quero te dizer que Deus se sensibiliza e usa a sua inteligência e Ele reconhece uma coisa que Ele fez no passado, que era preciso consertar. Consertar é com S, não é consertar com C não, tá bom? Então Deus, Ele reconheceu, usou a sua sensibilidade e verdadeiramente Ele precisou consertar uma coisa que não deu muito certo não, no princípio, quando foi instituído, então Ele precisou consertar. Agradeço, meus queridos, que têm feito seus comentários no último vídeo que eu lancei, tá bom? Falando sobre a lei e a graça, né? Falando, será que existia ou existe alguma semelhança entre a lei áurea e a lei das ordenanças? Graças a Deus, muitas visualizações e os irmãos que comentaram ficaram maravilhados. Então, meus queridos, vamos começar? Deixa eu fazer igual nossos irmãos, né? Principalmente o André Carpano, o nosso irmão lá de Portugal, nosso irmão Hafner, né? Que também faz a mesma coisa. E vamos tomar, eu já tomo logo na garrafa, uma água ungida aqui, né? Não sou de muita comida não, mas água, pensa num cara que gosta de líquido, principalmente água. Então vamos lá, meus queridos, vamos lá? Eu tenho um amigo aqui no Espírito Santo que tem um canal, e toda vez que antes dele entrar no tema principal, ele joga uma vinheta, né? Mas eu, como ainda não tem isso, né? Meu canal é simples, não tem edição, não tem nada, é direto mesmo, né? E vamos ver até quando que vai isso, mas eu estou gostando, porque o nosso intuito é libertar as pessoas. Nós somos investigadores da graça. O que faz os investigadores da graça? Nós denunciamos aonde existe escravidão espiritual. O nosso intento, todos os pregadores da graça falam isso, não é lutar contra a igreja de Deus. Nós falamos contra o sistema religioso, aquilo que existe dentro da religião. Isso que nós denunciamos. A igreja de Deus não. A igreja de Deus, ela é o corpo de Cristo, meus queridos. Observem isso, tá bom? Então eu quero te dizer uma coisa. Vamos entrar no vídeo. Quando a gente observa Gênesis capítulo 3, observando Gênesis 3, eu estou com a Bíblia aqui, ó. Eu vou situar e vou fazer questão de citar alguns versículos e vou ler também alguns versículos, onde chama mais atenção. Então, observando Gênesis 3, qual era a regra para que o casal permanecesse no jardim, Adão e Eva? Qual era a regra que eles tinham, dada por Deus, para que eles permanecessem no jardim? Qual era? Desculpa.
permanecer no jardim e não morrer. Qual era a regra que eles tinham ali? A regra que eles tinham era a obediência, não é? A única regra que eles tinham ali. Quando a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, preste bem atenção, aonde eu vou chegar? Eu quero chegar a um determinado final, mas um final glorioso neste vídeo. Mas é preciso começar lá em Gênesis. Quando a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, qual era o pecado ali? Para Deus mandar o dilúvio. A imaginação, o pecado era a imaginação dos pensamentos dos homens que eram maus. Se você vê no capítulo 6, você vai ver isso. Agora, no capítulo 9 de Gênesis, Deus faz um pacto com Noé. No versículo 11, Deus promete que não haverá mais dilúvio sobre a terra. Quando a gente chega no capítulo 11, então Deus confunde a língua, mas ele não faz pacto com ninguém. Você pode estudar esse vídeo, pode anotar o que eu estou falando, eu vou repetir para você. No capítulo 3 de Gênesis, qual era o pecado que fazia, ou a regra, que fazia o casal permanecer no jardim e não morrer? A regra ali era obediência. Não foi isso que Deus exigiu? Não foi? Então, quando a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, qual era o pecado? Para Deus mandar o dilúvio. Ali foi o quê? O que Deus fez? O pecado foi a imaginação dos pensamentos dos homens que eram maus, ou má. Não é isso que a Bíblia fala? Quando nós chegamos no capítulo 9 de Gênesis, então o que acontece? Deus faz um pacto com Noé. No versículo 11 do capítulo 9, Deus promete que não vai haver mais dilúvio sobre a terra. Ele prometeu isso para Noé, no versículo 11 do capítulo 9. Então, quando a gente chega no capítulo 11 de Gênesis, Deus confunde a língua, ali nas torres, na torre, né? Nas torres é interessante, porque eu falei no plural, lembrei das torres gêmeas, né? 11 de setembro, né, de 2001. Então, quando chega no capítulo 11, Deus confunde, então, a língua, mas não faz pacto com ninguém, no capítulo 11 de Gênesis. Quando nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, faz um pacto com ele, não é verdade? Faz um pacto com ele. Deus mostra a Abraão, nesse capítulo 12, a potência que Israel seria. No versículo, no 21, Isaac nasce. No capítulo 21, então o que acontece? Isaac nasce. Isso tudo em Gênesis. No capítulo 41 de Gênesis, José se torna o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Isso no capítulo 41. José, ele se torna o homem mais poderoso, o segundo homem, porque primeiro era o faraó, né? O segundo homem, José se torna o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. No capítulo 50, nós temos o registro da morte de José. Agora, no capítulo 1 de Êxodo, agora já em Êxodo, no capítulo 1 de Êxodo, nós temos o quê? Nós temos as configurações das 11 tribos de Israel. Irmão Alberto, não era 12, não? Não, eu citei 11 porque ainda faltava Manassés. Se você observar no capítulo 1 de Êxodo, você vai ver lá as configurações das 11 tribos de Israel. Ainda faltava Manassés. Por isso que não era 12 ainda. Então você observa isso lá. Então, irmãos, quando a gente chega no capítulo 2, também de Êxodo, relata o quê? O nascimento de Moisés. Não é verdade? Do capítulo 7, então, até ao 11, relata sobre as 10 pragas. As 10 pragas. Agora, a partir do capítulo 12 de Êxodo, começa então a ser instituído as leis. No capítulo 12 de Êxodo, começa a ser instituído as leis.
Isso no capítulo 12, não é isso? É o que fala aqui. No capítulo 12, então, começa a ser instituído as leis para quem? Mais tarde, essas leis resultou em 613 ordenanças. 613 ordenanças. Então, o que aconteceu? Essas ordenanças eram para quem? No capítulo 19, o verso 4 e verso 9 de Êxodo, né? Você vai observar principalmente o versículo 6, ou seja, Pedro, vamos observar, eu vou ler esse versículo aqui. Êxodo capítulo 19. Abra sua Bíblia aí, que eu vou ler com você e você leia comigo. A Bíblia é muito bom, então é preciso a gente estudar para aprender. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19, o versículo, vamos observar, do versículo 4 até o 9. Fala assim, ó: visto que vistes o que eu fiz aos egípcios, Deus falando, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim, agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então você vê que a partir do versículo 12 de Êxodo, começa então a ser instituída as leis que mais tarde resultou em 613 ordenanças para Israel. O que acontece? Quando a gente chega aqui no capítulo 19, o verso 4 e verso 9, quando a gente observa o versículo 6, nós observamos o quê? Pedro, ele repetiu a mesma palavra 1753 anos depois que Deus falou esta palavra a Israel. 1753 anos depois que Deus falou isso com Moisés, Pedro repetiu a mesma coisa. Então Deus falou isso em 1688 antes de Cristo. E Pedro falou isso no ano 65 depois de Cristo. Foi a data da sua escrita, o ano que Pedro escreveu. O que Pedro escreveu, irmão Alberto? Pedro escreveu isso no ano 65 depois de Cristo. Quer dizer, quando você observa então aquilo que Pedro falou, você vai ver isso, meus queridos. Em 2 Pedro, né? Se você observar em 2 Pedro, no capítulo, vamos observar aqui, o capítulo é o 2, vamos observar, 2 Pedro, olhe lá comigo. 1 Pedro, capítulo 2. Eu li para você aqui, eu vou repetir o que Deus falou. Versículo 5 e 6. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis. Sereis é a segunda pessoa, né, do plural. Está se referindo à nação de Israel. Sereis minha propriedade peculiar. O que é peculiar? Íntimo. Então, Deus fala aqui, dentre todos os povos da terra, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis sacerdote, reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora vamos observar aqui Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro repetindo as mesmas palavras que Deus falou lá no Êxodo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, é verdade ou não é? Então Deus falou isso em 1688 antes de Cristo. Então quer dizer, Pedro,
ele falou esta palavra aqui que eu li para você no ano 65 depois de Cristo. Então quer dizer, 1688 mais 65 DC, nós chegamos ao número de 1753 anos depois. Então quer dizer, agora vem alguns críticos falar besteira dos ensinadores da graça. Meus queridos, nós estudamos a Bíblia, nós somos investigadores da graça para denunciar a prisão que vocês fazem aos eleitos de Deus. Nós estudamos, nós queremos saber o significado real das coisas da Bíblia, para depois nós colocar vídeo no YouTube e ensinar aos eleitos de Deus. Nós não estamos aqui fazendo papel de trouxa ou de bobo, não. Nós somos ensinadores, nós somos investigadores da graça. A mesma coisa que a Polícia Federal faz quando quer desvendar um caso de escravidão, trabalho escravo, nós fazemos no sentido espiritual. Nós estudamos a Bíblia para descobrir o verdadeiro sentido da graça e o que é graça, para denunciar os erros, denunciar as prisões, denunciar as heresias. É isso que os ensinadores da graça fazem. Ou você acha que nós estamos aqui de brincadeira? Nós não estamos, não. Nós não estamos aqui de brincadeira. Agora, meus queridos, nós somos os investigadores da graça. Pode colocar isso, anuncia isso aí. Nós somos os investigadores da graça. Nós denunciamos os erros, as heresias e a escravidão que existe no sentido espiritual. Então, meus queridos, no capítulo 19, o versículo 4 e o versículo 6 de Êxodo, Deus faz uma escolha e começa a fazer exigência. Então Deus aqui no capítulo 19, aonde eu li para você, Deus aqui ele começa a fazer uma escolha. Apesar, ele fala, dele ser dono de toda a terra é um plano, ele ser dono do reino da terra. Você viu a palavra reino? Quando fala a palavra reino, diz que isso aqui é um reino, e Deus está assentado sobre a cúpula da terra, e ele faz da cúpula da terra o estrado dos teus pés. Deus, apesar de ser dono de toda a terra, embora toda a terra seja minha, ele escolhe a nação de Israel, o versículo 5, para que, ele fala assim, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular. O que é uma coisa particular? É uma coisa íntima. Então Deus, apesar de ser dono de toda a terra, ele escolhe a nação de Israel para ser particular dele. A nação de Israel iria representar Deus na terra, é isso que ele está falando. Então ele faz uma escolha ali, mas essa escolha que Deus faz, ele começa a impor regra, ele começa a impor exigências. Então você vê, no capítulo 20, quando a gente chega no capítulo 20, então Deus, ele estabelece os 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 21 de Êxodo, Deus, então, ele fala acerca das leis da escravatura, ou das leis da escravidão, no capítulo 21. Então, e aí sucessivamente, vai embora. Quando chegamos no capítulo 25 de Êxodo, começa, então, a se recolher oferta para o tabernáculo. Não é isso que acontece? Se você observar, você vai ver isso lá. Então, do capítulo, 25 ao capítulo 40 de Êxodo, é todo dedicado a quê? Ao tabernáculo. Do capítulo 25 de Êxodo ao capítulo 40, todos esses capítulos são dedicados ao tabernáculo. Vamos dizer assim, a recolher todo o material que iria ser feito o tabernáculo, todas as indumentárias, né, que iria ser feito então o tabernáculo. Agora, não sei se você já tinha observado isso, que do capítulo 25 ao capítulo 40, ele é todo dedicado à construção do tabernáculo. Deixa eu tomar mais uma água ungida aqui. Água boa. Então, meus queridos, você observa uma coisa. Quando nós chegamos
ao livro de Levítico, quando a gente chega lá, no livro de Levítico, este livro, ele trata do quê? O livro de Levítico, ele trata do quê? Vamos observar uma coisa aqui. Preste bastante atenção nesse vídeo para você ver aonde que nós vamos chegar. Nós, que eu falo, é os filhos de Deus, aqueles que se interessam em estudar e entender a Bíblia. Não é só ler, mas entender também. Então, o que o livro de Levítico, ele trata do que, irmão Alberto? As ofertas, o sacerdócio, as leis civis, as leis religiosas. Ele trata das 8 festas, trata da aliança palestina e fala de algumas profecias também. Isso é o que retrata o livro de Levítico. Então, quando a gente quando a gente chega de Números a Malaquias, o que acontece então? Nós temos 36 livros. De Número para Malaquias, nós temos 36 livros. Só que, quando a gente chega a Malaquias, os judeus, eles já estão no fundo do poço. É isso aí que você ouviu. Quando a gente chega no livro de Malaquias, nós já estamos no fundo do poço de tanta transgressão. Os judeus já se encontram no fundo do poço. Agora vamos ler no capítulo 4 de Malaquias. Quem era o profeta que Jesus fala ali? Vamos olhar o capítulo 4 de Malaquias. Vamos dar uma rápida olhada aqui. O capítulo 4 de Malaquias e vamos entender o que é a Bíblia. Vamos entender aqui, meus queridos. Capítulo 4 de Malaquias. Certamente, aquele dia arderá como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade ou impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros, libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhes mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, olha o versículo 5, vede, presta bem atenção, vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então você observa que quando a gente chega a Malaquias, os judeus, eles já estão tão no fundo do poço de tanta transgressão. Então você observa que no capítulo 4, que eu acabei de ler para você, quem era o profeta Elias, do versículo 5 do capítulo 4? Quem era? Vamos observar em Mateus, então, nós temos a resposta em Mateus do capítulo 11. Observa Mateus capítulo 11 e você vai entender. Vamos ler Mateus capítulo 11, o versículo 5 até o 15. Vamos observar aqui. Os cegos vêm, os coxos andam. Mateus capítulo 11, versículo 5. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anunciando o evangelho. E aos pobres anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João. Olha o que Deus disse sobre João, até o versículo 15. Vamos ver.
Versículo 7. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Claro que não, né? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quem era o profeta Elias que foi anunciado lá no livro de Malaquias, no capítulo 4? Jesus está falando que o profeta Elias, que ele falou que viria, é quem? Era justamente João Batista, pregando no deserto, já no evangelho do reino, que foi pregado por Jesus e também os discípulos. Então, meus queridos, ou seja, você observa que aqui nessa palavra, então, se nós observamos tudo isso aqui, quando nós chegamos em Malaquias, no livro de Malaquias, os judeus já estão até o pescoço de tanta transgressão. O que seria justo fazer então? Seria justo que alguma coisa pudesse ser feito. Então, para quem era o profeta Elias? Era o João Batista. Então, o que seria justo fazer? Se os judeus já não aguentavam mais, porque era tanta transgressão, eles não conseguiam obedecer às leis que foi instituída em toda a história do Velho Testamento, desde Levítico, desde Êxodo. Quando nós chegamos em Malaquias, os judeus já não aguentam mais. Então, o que precisava ser feito? Então, o que era justo ser feito então? Quem promulgou essas leis que os judeus não conseguiam obedecer? Foi quem? Ou seja, quem tornou pública, que promulgar, que significa tornar público, ou publicar oficialmente. Então, quem que fez isso? Quem tornou público? Quem publicou oficialmente, então? Quem fez isso e quem deveria dar um jeito de acabar com ela? Ou seja, quem que deveria aniquilar, acabar e exterminar essas leis que foram feitas? Era quem? E é aqui que entra em ação o plano de Deus que ele planejou ou que ele mesmo instituiu. É aqui, meus queridos, que entra em ação o plano de Deus que dava jeito nisso. Então, ou seja, desfazer aquela maldição. E, Malberto, então o que Deus fez? Já que foi ele que promulgou, já que foi ele que tornou público, já que foi ele que publicou oficialmente essas leis, então o que Deus tinha que fazer então? Deus tinha que desfazer aquela maldição. Então veja, o que diz João 3,16, fala o quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Mundo, meus queridos, era o mundo de então, era o mundo que existia naquela época. Não existia esse tanto de país como existe hoje. Agora, Deus amou o mundo de uma tal maneira para que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, se Deus promulgou essas leis, se Deus tornou público essas leis, se Deus, então, ele publicou oficialmente essas leis, então quem teria que dar jeito era ele. Ah, tá, agora você está começando a me entender, né? Então quem era o dono era ele, quem publicou oficialmente foi ele, quem promulgou foi ele. Então é ele que tinha que dar um jeito nisso, porque pelas leis, quem que aguentava tanta opressão,
tanta maldição, tanta transgressão. Quem que aguentava? Então, Deus então elabora um plano. Ele elabora um plano. Vamos observar João 3,16, eu já li para você. Deus então foi preciso fazer o quê? Já que foi ele que fez, já que foi ele que publicou, já que foi ele que promulgou, então nada mais justo do que ele desfazer o que ele fez. Mas era preciso o quê? Lembra quando Deus pediu a Abraão para sacrificar o filho dele, Isaque? Que o próprio Deus não deixou que acontecesse? Não era justo Deus fazer uma coisa e depois mandar alguém pagar. Foi Deus que fez. Então é ele que tinha que desfazer. Então o que ele fez? Ele envia o seu próprio filho para desfazer aquilo que ele mesmo fez. Então, se você observar aqui, o que acontece? Deus, ele envia o filho dele, manda o filho dele para desfazer, através do filho dele, uma coisa que os judeus não estavam resistindo mais. Então, vamos observar, meus queridos, Colossenses, vamos agora ao livro de Colossenses, no capítulo 2, Colossenses no capítulo 2, vamos observar aqui, 2, 10, Colossenses no capítulo 2, versículo 10 ao 15, vamos ver o que diz aqui. E recebereis a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é o cabeça de todo poder, ele é o cabeça de todo poder e todo príncipe, quer dizer, se tem um rei ou se tem um príncipe, tanto faz, Deus é o cabeça. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós que estava morto nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, na lei. Está vendo aqui que Deus, ele desfez, através do seu Filho Jesus, aquilo que ele mesmo instituiu, aquilo que ele mesmo tornou público, aquilo que ele mesmo promulgou. Ele riscou isso na cruz. Aquelas ordenanças que haviam na lei, a qual era contra nós, o Paulo está se incluindo no texto, que ele fala contra nós, ele se inclui porque é a primeira pessoa do plural, contra nós nas suas ordenanças, as quais nos era contrário. Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados. Quem eram os principados? Eram os legisladores, e as potestades, os poderes, quem era? Eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que faziam o quê? Eles eram os caras que tinham ou que detinham o poder da lei. Quer dizer, eles eram os guardiões. Então Paulo está falando, versículo 15, e tendo despojado os principados e as potestades, e os expôs publicamente ao desprezo. Assim como Deus expôs publicamente as leis, ele também expôs publicamente o que Paulo está falando? Expôs dele publicamente ao desprezo. E triunfou na cruz. Então, se você observar isso aqui, Cristo, ele mandou o filho dele para desfazer, Deus quer dizer, ele mandou o filho dele para desfazer uma coisa que ele mesmo tinha feito. Ele mesmo tinha instituído através do legislador chamado Moisés. Então, meus queridos, Deus precisava fazer isso. Agora vamos em Hebreus também, o capítulo 2, para que você entenda. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele, Cristo, é um pronome, né? Ele, Cristo, participou das mesmas coisas, para que pela morte
ele aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem era o império da morte aqui? Você viu quem era? Ele livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quem que estava com medo da morte a vida inteira e sujeitos à escravidão? Era os judeus. Então por que Cristo cravou isso na cruz? Porque Deus quis fazer assim, porque foi Deus que começou isso, e era Deus que tinha que acabar, não era algum legislador na terra, não era sacerdote da terra, não era sumo sacerdote na terra. Agora eu quero te dizer o mais importante, vocês entenderam, meus queridos, aqui, que o que os líderes religiosos fazem dentro do templo, escravizando as pessoas, eles estão escravizando as pessoas, será que eles não sabem que Cristo já fez isso, que Deus já mandou o Filho dele, Jesus, para morrer por causa daquela escravidão que havia? Então, se os pastores, os líderes evangélicos estão fazendo hoje isso ainda dentro do sistema religioso, quem que eles esperam para acabar com isso? Eles mesmos que começaram isso, então eles mesmos que têm que acabar, eles têm que reconhecer, porque Cristo já morreu, Cristo não vai vir de novo, como eles pregam, uma terceira vinda de Jesus. Jesus vai aparecer de novo para quê? Deus, ele já mandou Jesus para desfazer o que ele tinha feito lá na velha aliança. Então Deus, ele não vai mandar o filho dele de novo para fazer uma coisa que o homem que está fazendo. Deus não. Ele já triunfou na cruz através do seu filho, desfazendo aquela maldição, desfazendo aquele principado e aquela potestade chamado lei. Então vocês estão entendendo, meus queridos? Então é assim que funcionou, e é assim que funcionava. Eu falei para você de Gênesis até Malaquias, para que você pudesse entender. Agora vem o checkmate, meus queridos. 1 João, vamos observar 1 João, o capítulo 3. Abra sua Bíblia aí comigo. 1 João, no capítulo 3, e eu quero ler aqui o versículo 4 e 5, e depois o versículo 8. 1 João, capítulo 3, o versículo 4 e o 5. Depois o versículo 8. Olha só, 4 e 5. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. Não existe mais lei. Então não existe pecado de transgressão de lei, porque Deus fez e desfez. Deus fez com os legisladores, e Deus desfez mandando o seu filho para morrer. Então, todo aquele que comete pecado, isso nós estamos ainda com os pactos cruzados, porque nós estamos ainda na lei, porque foi João que escreveu. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês bem sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Agora veja o versículo 8 do capítulo 3 de 1 João. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, Jesus, para destruir as obras do diabo. Quem era o diabo aqui? Era a lei e os seus legisladores. Era a lei juntamente com toda aquela parafernália de requisitos. Então, vamos observar que aqui o diabo era a lei, porque Paulo disse lá em Efésios e também em Colossenses que aquilo que nos era contrário. Então o diabo significa aquele que se opõe, aquele que é contra. Então, quando você chega em Efésios capítulo 2, o versículo 13 ao 16, vamos ver o que fala aqui. Efésios capítulo 2, 13 ao 16. Vamos ver o que fala aqui. Capítulo 2, 13 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, vocês chegaram perto. Longe é a lei, perto é a graça. Pois ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, quer dizer, judeus e gentios, ele fez um só. E destruiu a parede da separação
a barreira da inimizade que estava no nosso meio, desfazendo isso na carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo com isso a paz. E pela cruz ele reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Você viu? Na cruz ele matou quem era contrário. Na cruz ele matou a inimizade. Quem que era? As leis, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então você viu aqui, meu querido, resumindo, a lei e os mandamentos é que era o diabo naquela época. Então era justo que Deus, ele libertasse toda uma nação escravizada por um sistema que não conseguia se justificar, não conseguia justificar ninguém. Então, pelo contrário, só escravizava mais ainda. Então, meus queridos, acabou-se a lei, acabou-se o pecado. Por quê? Pecado era a transgressão da lei. Então, meus queridos, vocês entenderam esse vídeo? Aonde eu comecei e aonde eu queria chegar? Só Deus é que podia desfazer uma coisa que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou, que Ele mesmo, como diz a palavra de Deus, só Ele mesmo podia acabar com a coisa que Ele mesmo promulgou, só Ele, que Ele mesmo tornou público, que Ele mesmo, vamos dizer assim, tornou oficialmente. Então, promulgar é isso. Promulgar é tornar público, ou quem pode instituir, quem pode criar alguma coisa. Então, se Cristo tornou público, só Ele é que podia acabar. Só Ele, se Deus tornou público, só Ele é que podia acabar. Só Ele é que podia aniquilar. E Ele aniquilou na cruz. Paz e graça, meu querido, e eu espero que você tenha um bom proveito deste vídeo. Fique na paz, fique na graça, e eu agradeço. Paz e graça. Amém.